Amigas, amigos, olá! É sempre importante revisitar algumas obras, como, por exemplo, no cenário atual de avanço de extrema-direita, uma obra como O Conto da Aia. Nós temos várias obras de distopias que trabalham temas semelhantes, mas talvez esta tenha ganhado mais força nos últimos anos, obra do final do século XX, né? E trata-se de uma distopia. O que nós podemos entender como uma distopia? Eu coloquei aqui para vocês uma definiçãozinha, vejam vocês. Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar a tendência da sociedade atual ou parodiar utopias alertando para os seus perigos. Então nós pegamos uma característica do tempo presente e inflacionamos essa característica para mostrar como ela é perniciosa hoje e ela pode se tornar ainda mais perigosa eventualmente. A insuportabilidade dessa característica, em especial quando nós compomos um cenário fictício de regimes totalitários, como é o caso da obra O Conto da Aia. Esse regime totalitário inflaciona um aspecto fundamental que é negativo da nossa sociedade, que é o caráter patriarcal da sociedade, o machismo, a misoginia da sociedade. Mas tem vários outros temas que acabam presentes também nesta obra, como é o caso de violência contra minorias, Estado terrorista, doutrinação e dano ambiental. Vamos tentar aprofundar alguns aspectos relacionados. Se trata, no Conto da Aia, da República de Gilead, um Estado totalitário. E o que é um Estado totalitário? Vamos perguntar a Norberto Bobbio no seu dicionário de ciência política, e Bobbio nos daria esta passagem. O conceito de totalitarismo, ele designa um certo modo extremo de fazer política, este modo extremo de fazer política que penetra e mobiliza uma sociedade inteira ao mesmo tempo que lhe destrói a autonomia. Destrói a autonomia da sociedade civil diante dessa estrutura de poder. Destrói a autonomia da sociedade civil, entre outros, à medida em que destrói a individualidade, a identidade e a individualidade, tendência de eliminação da distinção público-privado, tomada de todas as dimensões sociais pelo Estado totalitário, pelas características, pela demanda desse Estado totalitário. No caso especificamente de O Conto da Aia, nós temos um aspecto fundamental. As mulheres ditas aias são as poucas mulheres que ainda têm supostamente capacidade fértil de reprodução. Então elas passam a cumprir uma função na sociedade, a função de serem úteros, a função de reprodução de forma institucionalizada. Elas são prestadas a famílias de homens poderosos nessa sociedade chamados de comandantes, onde elas farão sexo forçado, onde elas farão sexo sem consentimento em um ritual de estupro com vistas a elas deixarem descendentes férteis. Então veja, o corpo da mulher nessa sociedade já não pertence a ela. Ela, inclusive, ter que se prestar à atividade sexual e reprodutiva sem o seu consentimento. Mas lembra da distopia? A inflação de características do tempo presente. O que nós encontramos numa pesquisa Datafolha de há 2 semanas aproximadamente? Vejam vocês, para 52% dos brasileiros, mulher que aborta deve ser presa, diz Datafolha. Então, para mais da metade dos brasileiros, o corpo da mulher pertence a ela? Não. E se ela tomar uma decisão acerca do seu próprio corpo, ela deve ser presa. Eu não vou exagerar essa característica, porque é óbvio que ela tem determinadas peculiaridades, né? Por exemplo, drogas. Demanda uma regulamentação? Sim. Demanda descriminalização? Claro, claro. Demanda, entretanto, uma regulamentação? Sim, porque existem malefícios correlatos. A ideia de, por exemplo, bebida alcoólica e direção. Agora, nem de longe é um caso que se aplique para a ideia de uma mulher que, em determinadas condições regulamentares, busque executar uma operação de interrupção da gravidez. Mas, para 52% dos brasileiros, o corpo da mulher não pertence a ela. E se ela tentar fazer isso, ela tem que ser presa. Só que no Brasil? Não. Vejam vocês, a Suprema Corte dos Estados Unidos derruba a lei que dá direito ao aborto, isso em 2022. E, portanto, não é um movimento de dilapidação de direitos das pessoas
que eventualmente desemboquem em estados totalitários inerentes só aqui ao Brasil, mas no chamado mundo ocidental. Como isso é possível? Bobbio também nos dá uma orientação no seu mesmo dicionário de ciência política. Vejam vocês, a ideologia totalitária pretende explicar com certeza absoluta e de maneira total o curso da história. Torna-se, por isso, independente de toda experiência ou verificação fatual e constrói um mundo fictício e logicamente coerente do qual derivam diretrizes de ação, cuja legitimidade é garantida pela conformidade com a lei da evolução histórica. Isso se desdobra em duas coisas. Primeiro, há um passado mítico nos estados totalitários que deve de alguma forma ser reconstituído através desta estrutura estatal e por isso ele tem um caráter reacionário, ele busca reconstituir um passado mítico que não pode ser reconstituído porque ele é mítico, ele só funciona na cabeça dos mentores do Estado totalitário. Mas além do passado mítico tem uma segunda coisa importante, aquele passado mítico só não há mais porque ele foi degradado. Então é um processo de degradação que a nova estrutura de poder viria a reverter, né, voltando àquela condição mítica anterior. E normalmente esse cenário está dado como ligado a processos moralmente constituídos, a uma moralidade que é subjetiva, moralidade, mas é de ampla aceitação na sociedade. Isso acontece, por exemplo, no conto da Haia, na formação desse país substituto aos Estados Unidos chamado República de Gilead. Cenário de caos nos Estados Unidos, descrito e potencializado pelos filhos de Jacó, foi o contexto de transição para Gilead, governo fundamentalista. Então há uma degradação moral que exige uma nova estrutura de poder que vai evitar aquele ambiente pervertido e decadente. Jason Stanley tem uma posição bastante próxima dessa análise que nós estamos fazendo acerca da formação de estados totalitários e no que diz respeito ao moralismo. Vejam vocês, destacar supostas ameaças à capacidade dos homens de proteger suas mulheres e filhos resolve um problema político difícil para os políticos fascistas. Na democracia liberal, um político que atende explicitamente contra a explicitamente contra a liberdade e a igualdade, não receberá muito apoio. A política de ansiedade sexual é uma maneira de contornar essa questão em nome da segurança. É uma maneira de atacar e minar os ideais da democracia liberal sem ser visto explicitamente como um ataque. Então você tolhe direitos. Tolher direitos não é bem visto nas democracias liberais. Mas você está tolhendo direitos para quê? O discurso fascista é o discurso da segurança de cada uma das pessoas. Então, há um ambiente pervertido que nos separa do passado mítico e esse ambiente pervertido precisa ser atacado para que a gente possa voltar ao passado mítico. Então, a culpa é atribuída ao caráter pervertido, por exemplo, de sexo, drogas, uso de anticoncepcionais, né, nesse caso especificamente em relação ao conto da Haia. Mas se nós temos determinados procedimentos, comportamentos que são pervertidos, nós temos pessoas que fazem isso. São grupos específicos, como feministas, como homossexuais, como dissidentes, que passam, na leitura de Achille Mbembe, a serem o inimigo. Quem é o inimigo fundamental para a formação de estados totalitários? Nas palavras de Achille Mbembe, vejam, o poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere e apela à exceção, à emergência e a uma noção, atenção, ficcional de inimigo. Ele também trabalha para produzir a mesma exceção, emergência e inimigo ficcional. Então há que se construir este inimigo, para onde é direcionada a raiva, para onde são direcionados os esforços da sociedade. Por exemplo, os judeus, os comunistas, os homossexuais, em se tratando da Alemanha nazista. Então, como um judeu pode destruir a Alemanha? Porque cada judeu tem 3 metros de altura e tem raios mortais
do olho, não é? Não, não. É uma pessoa como qualquer outra, tem o seu negócio, tem a sua família, mas ele é construído como se ele fosse um inimigo poderoso que precisa ser combatido. Então, todo regime totalitário precisa desta lógica de luta, desta lógica de combatividade. Isso também aparece no conto da Aia. Vejam vocês nesse excerto do livro. Foi antes que as batidas policiais para a prisão dos sectários começassem para valer. Desde que você dissesse que professava algum tipo de fé cristã e fosse casado, isto é, pela primeira vez ainda estavam deixando as pessoas mais ou menos em paz. Estavam se concentrando primeiro nos outros, trataram de detê-los mais ou menos de tê-los mais ou menos sob controle antes de começarem a agir contra todos os outros. Temos, portanto, a ideia de um primeiro grupo que se torna alvo. São os dissidentes, são os opositores, mas eles passam a ser quantificáveis, eles passam a ser mensuráveis, eles passam a ser definidos dentro desta lógica de inimigo constituído na sociedade. Agora, como é possível a gente aceitar esta lógica de que uma outra pessoa, que seria aparentemente como eu sou, tá? Um ser humano, outro ser humano, mas um é nazista e outro é judeu na Alemanha dos anos 1930. Então, como um pode aceitar que o outro tem um déficit de humanidade? Quem nos ajuda a explicar isso é Gessé Souza, né? E ele nos diz, inversamente, todo tipo de preconceito e de racismo implica no processo de animalização dos sujeitos, em que o corpo tende a preponderar em relação ao espírito. É como se existisse uma linha imaginária que nos classifica como mais ou menos em todas as dimensões da vida. Em uma ponta, ela nos leva ao divino, ou seja, a tudo que é identificado como espírito, enquanto na outra nos lembra a nossa origem animal e nos leva em direção a tudo que é identificado com o corpo. Agora vejam, quem é dotado de razão? O homem, o ser humano é dotado de razão, o animal não é dotado de razão. Agora, que ser humano é dotado de razão? Vamos pensar, o ser humano europeu do século XIX, do século XX, do século XXI. Sim, esse é dotado de razão. Em oposição ao homem africano, latino-americano, asiático, aborígene, que é desprovido, tem um déficit de razão. Quem é dotado de razão, senão o homem, pensando em termos sexuais ou de gênero, enquanto a mulher, o sexo feminino, seria desprovido, ou tem um déficit de razão. Vejam como isso é base para a gente criar uma assimetria entre as pessoas. A pessoa que é dotada de humanidade e a pessoa que não é dotada de humanidade. E que precisa, portanto, ser tutelada pela outra, tutelada pelo Estado totalitário. Mas não apenas tutelada, há que se ter uma estrutura de proteção das pessoas frente a essas formas animalescas. Quantos homens negros não foram, nos Estados Unidos, nos anos 1920, mortos em linchamentos sob acusação de violência sexual contra mulheres brancas? E a quase totalidade dos casos envolvia uma acusação sem investigação ou processo judicial. E por que se acreditar, então, que o homem negro teria praticado violência sexual? Porque ele é negro, ele é animalesco, ele tem um instinto sexual que ele não consegue controlar e daí ele pratica esta ação violenta. Percebeu como nós temos uma estrutura de funcionamento da relação com o outro que busca para o homem preconceituoso racista a justificativa desses protocolos. Se a gente extrapola isso para as estruturas políticas, nós temos estruturas estatais de eliminação daquele que é visto como inimigo, como lá na velha Alemanha nazista. Mas insisto que não deixa de dialogar com o tempo presente. Vejam o que eu coloquei aqui para vocês do nosso ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência, Donald Trump. Ele falando em relação aos mexicanos, infelizmente a esmagadora quantidade de crimes violentos nas nossas grandes cidades é cometida por negros e pelos hispânicos. Veja, de novo, não ecoa os Estados Unidos dos anos 1920? Não ecoa as palavras de Gessé Souza, alguém que é dotado de
de uma humanidade é aquele que é dotado de uma animalidade, no caso, os negros e os hispânicos, tudo bem? Com isso é possível, então, a formação de uma sociedade totalitária, que busca superar o período de perversão e reconstituir o período mítico, período de perversão que foi feito através de procedimentos e gentes que são desprovidas, que têm um déficit de humanidade. Isso tudo é mobilizado pelo medo, é o afeto fundamental de formação de estados totalitários. Eu diria para vocês, antes da sua Constituição, antes do golpe e depois da sua Constituição, vejam vocês nas palavras de Aníbal Dáurea, citado por Pedro Serrano, e em relação, pense enquanto eu estiver lendo, em relação a Thomas Hobbes. A razão orientada pelo medo leva os indivíduos, sempre interessados somente em seu próprio bem, a pactuar, cedendo sua liberdade natural para assegurar a paz social. Este pacto tem as formas de um contrato em benefício de um terceiro, soberano, que para isto não fica obrigado pelo pacto celebrado, teoricamente, apenas pelos súditos. Então, no entendimento do contrato social hobbesiano, é o medo de eu perder o meu bem mais precioso, a minha vida, é que me leva a me abster da minha liberdade em favor de um soberano que vai controlar o exercício da sociedade. Mas isso também estaria válido dentro do contexto de formação de estados totalitários, não apenas na formação, na sua evidente continuação. Eu tirei aqui para vocês do HQ O Conto da Aia, né, uma passagem que mostra os ganchos no muro, não é? Então, os dissidentes que eram condenados à pena de morte, não apenas eram mortos pelo Estado, como ficavam durante dias pendurados no muro, e uma aia conversando com a outra e uma olhando disfarçadamente para aquela cena dantesca, a outra diz a ela: não faz mal se olharmos, espera-se que olhemos, é para isso que colocaram eles lá. Então a ideia de não apenas haver um medo que cria a possibilidade de transição para esse cenário totalitário, mas o medo que passa a ser utilizado pela estrutura de poder como um recurso de imobilização política das pessoas. Caso você queira ser dissidente, o próximo no gancho, no muro, será você, e por isso que esse é um Estado que a gente poderia chamar de Estado terrorista, porque ele usa o medo amplamente difundido junto à população civil para objetivos políticos. E finalmente nós encontramos um conceito no Conto da Aia do filósofo italiano Giorgio Agamben, homo sacer. O que é homo sacer? É um instrumento do direito romano. Era uma pessoa que era dita insacrificável, imatável. Ela não é objeto de sacrifício. Mas se qualquer um matar o homo sacer, não incorre a esta pessoa qualquer penalização. Por que isso? O homo sacer está em plena vulnerabilidade. A sua vida está em risco permanente. E por que ele está em plena vulnerabilidade? A primeira noção que a gente passa a ter é de que ele está excluído de direitos. Ele está fora das instituições. E por isso ele está na selva. Ele está fora da civilização. E por isso a vida dele está em risco. Um animal pode comer ele a qualquer momento. Não é o caso do homo sacer, gente. Ele está com a sua vida em pleno risco justamente porque ele está dentro das instituições previsto como homo sacer. Então não é uma exclusão, é uma inclusão de plena exposição. Como a gente poderia pensar o homo sacer, como Giorgio Agamben pensaria o homo sacer no contexto moderno do século XX ou do século XXI? O campo de concentração nazista. Então o campo, tá? Uma determinada área dotada de normas institucionais. E quem colocou a pessoa no campo de concentração nazista? Ela foi excluída? Não. O Estado nazista pensou em colocar esta pessoa lá. E agora que ela está no campo de concentração, sua vida está em pleno risco. Ela pode ser morta a qualquer tempo, havendo algum tipo de penalização fática, factual, para quem incorrer na morte dessa pessoa? Não. Então nós temos o campo de concentração como
a manifestação da ocorrência do Homo sacer antigo, Homo sacer romano, no nosso tempo presente. O conto da Aia não deixa de reproduzir isso também, na medida em que nós temos as aias idosas, que perderam 3 chances de gravidez, as transgressoras e os transgressores em geral, que são mandados para os chamados, olha a palavrinha, campos. Quais campos? Campos de limpeza de corpos. Então, as várias pessoas que já foram ou que são mortas precisam ter uma destinação sanitária válida. E quem faz esse trabalho manualmente com todos os problemas e riscos consequentes? As pessoas transgressoras nos campos de limpeza. Só que é uma sociedade que é o resultado de uma transição violenta que envolveu guerras químicas e nucleares. Existem amplas áreas que têm inabitabilidade devido ao lixo tóxico nessas regiões. Então, há campos de limpeza de lixo tóxico onde as pessoas não vivem poucos meses, poucos anos. Então, são pessoas que ficam mobilizadas para áreas nas quais elas são corpos matáveis. Será que nós temos áreas de corpos matáveis já no mundo de hoje? Temos. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem do campo de imigrantes na França, uma imagem de migrantes sem estatuto jurídico na Califórnia. Campo de refugiados na França, esse campo já foi inclusive desmantelado pelo governo francês. Esses refugiados na Califórnia são numa bizarra situação que caracteriza bastante bem a ideia de Homo sacer. Eles entraram nos Estados Unidos, mas eles não têm autorização para seguir adiante nos Estados Unidos. Mas eles ainda não cometeram nenhuma ilegalidade para serem identificados como ilícitos e deportados. Então eles estão em qual situação? Eles estão num limbo jurídico, eles são um vazio do ponto de vista jurídico. Eles existem como animais, como seres humanos animais, mas não dentro de um determinado campo do direito, não dentro de uma determinada instituição. Eles são, assim como os migrantes no velho campo de refugiados da França, eles são Homo sacer. Temos, portanto, uma série de aspectos do tempo de hoje que dialogam com a obra O Conto da Aia, o Conto da Aia, e que são muito importantes de serem averiguados para nós tentarmos delinear os caminhos ruins que a sociedade hoje tende a trilhar. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.